Não, não. Imagina alguém dizendo assim: olha, eu quero sentir paz na minha vida, mas eu não vou mudar nada do que eu penso, nada do que eu sinto e nada do que eu faço. Ou até então, né? Pior, né? Eu quero me conectar com o meu espiritual, mas a minha mente vive no caos, vive no medo, vive na reclamação. Isso seria como se a gente tentasse, talvez, sintonizar uma rádio específica que a gente quer, mas sem mudar a frequência da rádio do meu carro. Eu quero ouvir aquela lá, mas eu não quero mexer o dimmer aqui para mudar a frequência do meu rádio. Às vezes a gente pode querer ouvir música clássica, mas se estiver na frequência errada, a gente só vai ouvir uma coisa chamada ruído. Às vezes você pode querer ouvir o teu rock, teu pop, dance, mas se estiver na frequência errada, só vai ouvir ruído. Frequência, vibração, frequência da vida. A vida tem uma frequência, a vida vibra em frequências diferentes. E aí está uma questão que a gente pode refletir muito aqui. Existe um princípio hermético chamado vibração, e ele afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Na realidade, tudo vibra mesmo. Inclusive, os teus pensamentos estão em vibração. As tuas emoções são uma espécie de vibração. As tuas intenções e a tua energia pessoal, né, a tua energia física, biológica, também está em vibração. E César, não é diferente na espiritualidade? Não, não é diferente na espiritualidade. A nossa espiritualidade também vibra. A espiritualidade não é um conceito, tá? Antes da gente entrar aqui. Ela é uma frequência de consciência. O que eu quero dizer com isso? Ela não é a nossa crença. Ela é um estado, a nossa espiritualidade. Muitas pessoas confundem a espiritualidade com religião. Acham que a religião é a espiritualidade. Acham que um ritual que ela faz é a espiritualidade. Acham que aquela leitura que ela faz é a espiritualidade, ou o conhecimento que ela tem é a espiritualidade, mas isso é apenas a forma da espiritualidade. A espiritualidade é muito mais ampla. Em essência, a espiritualidade está muito mais ligada a um estado interno nosso do que qualquer outra coisa. A religião, o conhecimento, a leitura é onde a gente compõe, e a espiritualidade vai aqui dentro. A gente coloca a espiritualidade aqui dentro. E isso dá forma à espiritualidade. Faz sentido para você? Você não se conecta pelas coisas espirituais ou com a tua espiritualidade por aquilo que você sabe, por aquilo que você lê, por aquilo que você faz, mas por aquilo que você vibra. Eu estou falando aqui hoje de vibração. E o erro mais comum é buscar fora o que é frequência. Ou seja, a gente busca fora da gente o que na realidade é uma frequência, é uma vibração. Porque se você parar para pensar, em algum momento da tua vida você já falou assim: nossa, eu só queria paz, eu estou buscando paz, eu só quero ter mais conexão com o mundo, com as coisas, com a minha espiritualidade. Eu quero sentir algo maior na minha vida. Eu quero Deus, eu quero o universo, eu quero energia. Mas não adianta a gente dizer que quer isso, verbalizar, como eu disse aqui, a forma, e internamente a gente vibrar na ansiedade. Internamente a gente vibrar no medo. No medo, muitas vezes, no julgamento, na culpa, que às vezes, culpa que a gente carrega na nossa vida, a própria comparação que a gente sofre tanto hoje fazendo nas redes sociais, ou a distração constante que as redes sociais trazem pra gente. Esse tipo de coisa nos desconectam. E a gente quer, mas a gente vibra numa outra esfera, numa outra frequência que não é aquilo que a gente deseja. Então, não é que a espiritualidade esteja distante da gente, porque ela nunca está. Ela está aqui agora o tempo todo, mas eu preciso sintonizar. Como as rádios que eu falei aqui, né? Ela está no ar, eu preciso me sintonizar com essa rádio. E que a frequência não é compatível se você desejar uma coisa e tal. Não, eu quero me conectar com essa espiritualidade. Mas você não se conecta na realidade, né? Você se sintoniza. Vamos utilizar essa palavra que eu acho que vai ficar melhor, né? Eu quero me conectar? Não, eu quero me sintonizar, porque a espiritualidade está aqui. Então esse é um ponto-chave. Eu vou sintonizar com a minha espiritualidade. Não é algo que a gente vai acessar. É algo que a gente se torna compatível com ela, né? Imagina
No exemplo da rádio que eu dei aqui, cada estação já está existindo, já está emitindo as frequências de rádio, as músicas, tudo lá tá no ar. Eu preciso ir lá mexer o dimmer, trocar lá no botãozinho lá qual é a estação da rádio que eu vou querer para conectar com aquela rádio que eu desejo. Mas se a nossa vibração está acelerada, o que acontece? A gente sente a desconexão, porque está muito acelerado, se sente desconectado. Se a nossa vibração está pesada, porque às vezes acontece a gente vai acabar sentindo um vazio dentro da gente. Se ela está confusa, muitas vezes a gente se sente em dúvida, sente perdido, sem direção. Ou seja, nós precisamos trabalhar dentro da gente, sustentar uma vibração que esteja presente, porque quando a gente se sente presente, a gente sente paz. Na presença a paz se manifesta. Quando a gente se sente, a nossa vibração ela está consciente, nós entramos no estado de clareza mental para fazer tudo que a gente precisa fazer. Quando a gente está uma vibração mais elevada, aí sim, realmente, nós nos conectamos com a nossa espiritualidade. E nós perdemos esse contato, eu chamei aqui de não de conectar, mas de vibrar, de entrar na frequência dela, mas ela se perde no excesso de ruído que a nossa vida tem. Já pensou quantos ruídos hoje passam pelo teu dia? O maior bloqueio espiritual não é falta de conhecer o que é o espiritual. Isso independente da crença, Mas é o excesso de estímulo que a gente tem hoje, todos os dias. A gente mantém a nossa mente ocupada o tempo todo com alguma coisa, em algum momento ocupada com algo. A gente usa, tá aqui o celular o tempo todo. A gente tá o tempo todo usando o celular, A gente não deixa de usar o celular. A gente tem pensamentos muitas vezes que eles ficam repetitivos na nossa mente. Eles ficam ruminando pensamentos. A gente tem fuga constante do verdadeiro silêncio. Tem gente que não consegue ficar 10 minutos consigo mesma. E aí, não tem como fugir disso. Uma mente barulhenta não percebe aquilo que é sutil, aquilo que é vibração mais elevada, assim como a espiritualidade. Porque o espiritual, ele está no silêncio, ele é silencioso. E a gente precisa elevar a nossa vibração de certa forma. A gente precisa praticar esse silêncio, esse contato consigo, parar os pensamentos. Tem exercícios que a gente faz dentro do Viva a Vida, a Escola do Viver, que é justamente para você conseguir alcançar esse estado de parar os teus pensamentos. E a maioria das pessoas me diz, nossa, que gostoso, E é o estado natural do ser humano. Mas elevar a vibração da gente não quer dizer pensar positivo. Aliás, pensar positivo não resolve a vida de ninguém se você for parar para pensar. Porque só o pensamento positivo não tem energia para transformar a realidade. Então aqui eu vou falar algo muito profundo. Elevar a nossa vibração não é fingir que está tudo bem, não é dizer palavras vazias ou repetir palavras vazias para fingir que está tudo bem. Eu ouço pessoas frequentemente fazendo afirmações positivas, não que elas não tenham poder, mas é vazio, são apenas palavras, não estão carregadas de emoção, não estão carregadas com a energia que realmente transforma, que é a emoção. Então, não é pensar positivo, não é positividade forçada. Não adianta, a gente não vai elevar a nossa vibração com um pensamento positivo ou com essa positividade forçada. Mas sim, nós vamos elevar a nossa vibração, nós vamos elevar e conectar com a espiritualidade quando a gente limpar os pensamentos repetitivos, quando a gente parar com o looping de ruminação mental. A gente até tem uma âncora aqui na minha mão, A gente faz uma ancoragem ou com dedo ou com palavra, justamente para a gente sair desse movimento de ruminação mental. Para quê? Para que a gente possa diminuir os nossos ruídos internos também. Para que a gente comece a perceber a espiritualidade à nossa volta. A gente vai começar também movimentos de observar sem reagir, porque geralmente a reação vem de algo lá do interior que não está resolvido. Não, deixa eu observar de forma neutra, sem fazer nenhum julgamento, trazer a presença para o nosso pro nosso momento, para aquilo que a gente está vivendo. E cultivar, sim, a consciência, sair do piloto automático, do fazer, executar, pensar, agir, falar. Não, silencia, vamos ficar consciente daquilo que a gente está fazendo. Vamos entender o porquê do que eu vou fazer quando eu for fazer. Sair do piloto automático e voltar para aquilo que realmente é essencial para o ser humano. Para ser humano, Para ser um ser humano. Então, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer de forma prática,
para que eu possa ter esse realinhamento espiritual. E aqui de novo, né? Realinhamento espiritual independente da religião. A gente está falando de espiritualidade, não de religião, não de conhecimento. A gente está falando de conectar com esse algo maior do que nós. A pergunta que eu faço para você aqui, faça essa pergunta para você agora aí. Como está a minha vibração na maior parte do dia? Como eu me sinto? Como eu me percebo? Ela está acelerada? Ela está pesada? Está leve? Está presente? Como que ela está na maior parte do dia? Para pensar um pouquinho. Que tipo de pensamento tem levado às agitações, talvez? Acelerar, pesar? E que tipo de pensamentos, talvez, você pode utilizar para tornar mais leve, mais presente? Quais pensamentos e emoções estão dominando a minha frequência? Porque aí está a origem, né, do pensar, sentir e agir. A origem daquilo que está acontecendo está no pensamento, né? Está na forma mental que a gente tem. E o que eu posso reduzir hoje para criar mais silêncio interno? Reduzir redes sociais, eu fiz um movimento um tempo atrás, foi fantástico. Né? Eu saí de 2 horas de redes sociais por dia, de média, acho que deu 2 horas e 47 de média de Instagram para 13 minutos. Nossa, isso diminuiu completamente a minha agitação mental. Olha só que coisa louca, né? Não adianta eu falar para você aqui e não fazer o teste lá também, né? E isso me tornou mais presente. Claro que os primeiros 7 dias foram igual um adicto que parou de usar algum tipo de substância ilícita, né? Mas foi bem interessante. Então, simples, profundo, transformador. 3 coisas. Como está a minha vibração na maior parte do dia? Quais pensamentos e emoções estão dominando a minha frequência? E o que eu posso reduzir hoje para criar mais silêncio interno? Pensa nisso. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença. Olha só, a espiritualidade não está longe da gente. Nunca estará. Ela sempre está presente. É nós que não estamos sintonizados com ela. Vamos lá, de uma maneira mais ampla, o todo está sempre com a gente. O todo, Deus, Alá, cada um chama Jeová, cada um chama de um jeito, né? O todo, vamos chamar o todo aqui, eu gosto desse termo, até porque tem a ver com o hermetismo, né? O todo está sempre com a gente precisa sintonizar com o todo. Ele nunca deixou de estar perto da gente. Nós precisamos nos sintonizar com ele. Nós não estamos desconectados. Nós só estamos em outra frequência. Nós só estamos em outra vibração. E entender, não só entender, mas compreender isso que eu estou falando aqui, pode virar o jogo da tua vida. A espiritualidade, ela não precisa ser buscada. Você não precisa buscar a tua espiritualidade. Você precisa permitir que ela se manifeste na tua vida. E quando você trabalha para mudar a tua vibração, a tua percepção do mundo também muda. A presença que a gente busca de estar no aqui e agora acaba aparecendo na nossa vida. E aquilo que você chamava de distante da tua vida se revela como algo que esteve sempre aqui. A tua espiritualidade, a tua conexão com o todo, com o divino, com o cósmico. Pense nisso.